Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 15 que diz: O homem de Deus. Diz assim: Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Bom, aqui Davi está perguntando, né? No início do salmo ele pergunta: quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele está falando da presença de Deus. Ele está falando da casa de Deus. Ele está falando de viver com Deus. Aí ele faz a pergunta e já dá a resposta, né? E ele fala: aquele que tem boa conduta, aquele que pratica a justiça, que fala a verdade, que não fala coisas ruins, né? Palavras feias, né? É que Deus não se agrada, que nem diz aqui, ó. E não usa a língua como maledicência. Não fica xingando, Deus não se agrada disso. Que nenhum mal faz a seu semelhante, que tem tudo a ver com a palavra de ontem, né? Nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro, contra a pessoa que está mais próxima de você, né? E aos seus olhos, aos olhos dessa pessoa, o ímpio é desprezível. Essa pessoa, ela não gosta da maneira com que os ímpios vivem, né? Do modo como os ímpios levam a vida. Mas essa pessoa honra os que temem o Senhor. E continua falando aqui mais algumas coisas. E no final ele fala: quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. A pessoa que tem uma vida, como ele diz aqui nesses versículos, como tudo isso que eu acabei de dizer, essa é a pessoa que vai poder viver com Deus. Essa é a pessoa que verdadeiramente pode dizer: eu vivo com Deus, a minha vida é para Deus. E aí a gente olhando, às vezes a gente fala: meu Deus, eu sou tão falha, não é possível ser tudo isso que diz aqui. E muito mais um pouco, né? Porque Deus é tão perfeito que às vezes se a gente for olhar para nós mesmos, sabe? Nós não vamos nem querer servi-lo, porque se nós for olhar para nós mesmos, nós não vai ver bondade a ponto de servir a Ele. Mas é exatamente disso que Deus quer que eu fale para você hoje, sabe? Se você olhar aqui essa palavra e olhar para você, você vai dizer: ninguém consegue, ninguém vai viver com Deus então. Mas realmente nós, na nossa capacidade humana, nós não conseguimos, mas tem um que nos ajuda. Foi para isso que Jesus desceu, foi para isso que ele veio, porque ele viu que nessa terra onde vivemos, nesse mundo em que vivemos, o ser humano, ele não consegue, por ele mesmo, ele não consegue ser tudo isso que fala aqui. Ele não consegue ser perfeito, mas ele é perfeito e ele desceu na terra e ele morreu por nós. E ele foi perfeito durante o tempo que ele viveu aqui na terra. Como ser humano, ele foi perfeito. Ele conseguiu, nós não conseguimos, mas ele conseguiu. E ele morreu por nós. Ele foi o sacrifício perfeito para nos limpar, para nos lavar, nos redimir dos nossos pecados. E por causa dele, conseguimos. Sabe, nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos nada.
nós não conseguimos ser bons, nós não conseguimos praticar tudo o que a palavra diz, nós não conseguimos ser tudo isso que a palavra diz, nós não conseguimos ser impecáveis, mas com a ajuda de Jesus, do Espírito Santo que Ele deixou para nos ajudar, aí sim conseguimos, sabe? Jesus veio, morreu por nós, Ele foi perfeito. O que nós não conseguimos ser, Ele foi aqui nessa terra. E Ele voltou para o lado do Pai, mas Ele deixou o Espírito Santo, o Consolador, no lugar dele aqui conosco. E o Espírito Santo de Deus, Ele é perfeito e Ele nos ajuda, sabe? A palavra de Deus fala que a gente não sabe como orar, mas a gente pede para Ele e Ele intercede por nós através da nossa oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Deus, sabe? Então, nem orar a gente não sabe, mas o Espírito Santo, convida o Espírito Santo para orar com você quando você for orar. E Ele vai saber as palavras certas de usar para o Pai, sabe? Nós não sabemos nada, nós não conseguimos nada, mas tudo o que vamos fazer, pedimos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele vai saber como fazer, Ele vai saber como agir, Ele vai nos instruir. Então, nós não conseguiríamos ser tudo isso que a palavra diz. Então, nós nunca, se não fosse Jesus ter morrido por nós e ter deixado o Espírito Santo para nos ajudar, nós nunca conseguiríamos viver com Deus. Nós nunca conseguiríamos ter uma vida com Deus. Mas graças à sua grande misericórdia e bondade, hoje nós podemos ter, sabe? Graças ao Espírito Santo de Deus. E você pode me dizer assim, mas antes de Jesus vir e morrer na cruz por nós, teve grandes homens de Deus que conseguiu. Sim, teve. Mas você pode ler na palavra de Deus, todos aqueles grandes homens de Deus que conseguiram ser fiéis a Ele, tiveram seus erros, seus escorregões, porque foram seres humanos, mas que conseguiram, tipo Davi, tipo Abraão, Jacó, todos esses grandes homens, José, Josué, Moisés, todos esses grandes homens, você pode ler, pode conferir, procura na Bíblia a história de cada um e confere, todos eles. Em algum lugar do início da história deles vai dizer, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Naquela época, o Espírito Santo, ele, como Jesus não tinha morrido na cruz ainda por nós, o Espírito Santo, ele era derramado por porções. Então não era todos que tinham o privilégio de ter o Espírito Santo. Hoje, graças ao sacrifício de Jesus, depois que Jesus morreu por nós, qualquer pessoa que abrir o coração para Ele pode ter o Espírito Santo na vida. O Espírito Santo pode ser derramado sobre a sua vida, sem limites. Mas naquela época era por porções, uma porção para um, uma porção para outro. Só aqueles que eram escolhidos para liderar, sabe? Não era todos. Então, podemos ver que todos aqueles que conseguiram era porque tinham o Espírito Santo de Deus na vida. Tanto que Moisés, ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. Porque no início da história dele fala que ele foi cheio do Espírito de Deus. E ele tinha uma intimidade, uma tal intimidade com Deus, e ele falava com Deus assim pessoalmente, Deus falava com ele pessoalmente, e tem até aquela parte onde Deus quer falar com o povo, aquele povo que Moisés guiou pelo deserto. Moisés sempre subia no monte e falava com Deus, ouvia a voz de Deus, Deus falava com ele pessoalmente. E no dia que Deus quis falar, e aí Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo.
O dia que Deus quis falar com o povo, pessoalmente, para o povo ouvir a voz dele, sem ser preciso Moisés passar a mensagem, o povo teve medo. Medo. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo de Deus. O povo falou assim: Moisés, vai você e fala você, porque nós temos medo de morrer. Sabe? Então, essa é a prova. Ninguém consegue sem o Espírito Santo. Sabe? Não conseguiríamos nunca ter uma vida com Deus se não fosse o Espírito Santo. Não é você que é bom, é o Espírito Santo na sua vida. Não sou eu que sou boa, é o Espírito Santo na minha vida. Não sou eu que consigo, é Ele na minha vida. Nem orar sabemos, é Ele que nos instrui. Sabe, quando falamos alguma coisa assim de forma errada, que às vezes nem nos expressar, nós sabemos, Ele vai lá e leva essa oração que Ele sabe que é sincera, mesmo sem saber falar. Mesmo sem sabermos falar, Ele sabe que é sincera e Ele vai lá e leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, vamos ser gratos a Deus, vamos ser gratos a Jesus pelo sacrifício lá na cruz e por ter nos deixado esse Consolador. E vamos chamar o Espírito Santo de Deus cada vez mais para a nossa vida, para podermos ter essa vida com Deus, para podermos entrar no tabernáculo, morar no santo monte de Deus, que é a presença dele, né? Ter a presença dele sempre na nossa vida. E aqui no final diz: quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz. Então, com o Espírito Santo na nossa vida, conseguiremos ser tudo isso que falou: íntegro, praticar a justiça, falar a verdade de coração, não usar a língua com maledicências, não fazer mal ao próximo. Isso tudo conseguiremos com o Espírito Santo na nossa vida. E aí sim teremos uma vida em paz e segura, sabe? Quando sabemos que temos o Espírito Santo na nossa vida e agimos de maneira certa, nós podemos caminhar em paz, sabe? Com o coração tranquilo, tendo plena confiança que estamos com Deus, que Deus está conosco. Por quê? Porque temos o Espírito Santo que nos ajuda a sermos justos. Essa é a palavra que Deus falou no meu coração hoje. Que Ele possa falar melhor ao seu coração. Que Deus te abençoe. E eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer pela palavra. Que palavra, meu Pai, que palavra maravilhosa. Como é bom sabermos que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida para nos ajudar, para nos levar pelo caminho certo, para nos ajudar a fazer o bem, para nos ajudar a ser justos. Obrigada, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, meu Pai, pelo sacrifício na cruz. Obrigada por ser tão misericordioso. Obrigada porque o Senhor sabia que não conseguiríamos e enviou o Teu Espírito Santo, enviou o Teu Filho para morrer por nós, porque o Senhor sabia que sozinhos não conseguiríamos. Obrigada, meu Pai, e leva essa palavra de encontro com cada um, meu Pai, cada um que precisa, cada um que irá precisar dessa palavra. Eu te peço que o Senhor leve essa palavra de encontro com essa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Amém. Até amanhã.